Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O governo cria o Ministério Extraordinário da Segurança e anuncia Raul Jungmann no comando da pasta. Procuradoria-Geral da República rescinde acordo de delação com o empresário Wesley Batista. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, hoje o governo anunciou formalmente a criação do Ministério da Segurança para tratar da segurança pública no país. Esta confirmação de criação da pasta foi feita pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, e a edição da medida provisória para criar esse novo ministério deve ser feita ainda hoje. Ao anunciar a criação do Ministério da Segurança, Parola deu detalhes de qual vai ser a área de atuação exatamente desta nova pasta. Confira. A pasta da Segurança Pública coordenará e promoverá a integração dos serviços de segurança pública em todo o território nacional, em parceria com os entes federativos. Para comandar o Ministério Extraordinário da Segurança, o presidente Michel Temer vai fazer um remanejamento aqui na esplanada dos ministérios. O governo já anunciou que o comando do Ministério da Segurança ficará com o atual ministro da Defesa, Raul Jungmann. Portanto, ele troca aí de ministério. Ele sai do Ministério da Defesa e assume o Ministério da Segurança. Lembrando que Raul Jungmann já tem estado à frente de muitas das situações de operações aí com apoio de Forças Armadas, operações que têm ocorrido no Rio de Janeiro desde que ele assumiu em 2016. É uma área de forte atuação do ministro. Confira um pouco do perfil de Raul Jungmann, que tem um histórico parlamentar também com atuação nesta área de segurança. Confira com Henrique Bolg. Jungmann foi ministro do Desenvolvimento Agrário, presidente do INCRA, do IBAMA e do Conselho de Administração do BNDES durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Ele também exerceu a função de secretário executivo do Ministério do Planejamento no governo de Itamar Franco. No Legislativo, foi vereador no Recife e deputado federal 3 vezes. Jungmann deixou a Câmara em 2016 para assumir o Ministério da Defesa, pasta que chefiou por 1 ano e 9 meses. Olha, e em relação a esta decisão do governo de criar o Ministério da Segurança, a gente lembra a crise de segurança que o país vem enfrentando. No início do ano passado, por exemplo, enfrentou aquele momento bem crítico, quando houve uma série de rebeliões, inclusive mortes em presídios no país. Depois toda a crise na segurança do Rio de Janeiro, que resultou inclusive na intervenção federal militar no estado do Rio de Janeiro. E aí a gente tem posto para o governo federal vários apelos foram postos já por governadores para que ajudem em relação à segurança pública. Lembrando que a questão da segurança pública, pela Constituição Federal, é uma responsabilidade dos estados. Então, esse trabalho que vai ser feito com o Ministério da Segurança será um trabalho feito de articulação com os governadores, já que a Constituição determina que esta área de segurança é de autoridade dos estados, exceto uma situação como acontece agora no Rio de Janeiro, com a intervenção federal na segurança pública. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, falou justamente sobre este trabalho que vai ser feito em parceria com os governadores. Vamos conferir. Relevância e urgência falam por si mesmas. A intervenção federal no Rio de Janeiro tornou ainda mais relevante essa medida. E por quê? Porque vários outros governadores estão preocupados com o tema, naturalmente. Tanto assim que eu já me reuni em São Paulo com o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo para tratar da reverberação das consequências para a segurança pública naqueles 3 estados que são os vizinhos do Rio de Janeiro. Então você junta todo esse catálogo de fatos que a imprensa e o Brasil conhecem muito bem, tomou então o presidente a decisão final de criar esse ministério. E com esta criação do Ministério da Segurança e a decisão de que o ministro Raul Jungmann vai comandar a pasta, houve mudança então no Ministério da Defesa, que pela primeira vez vai ter
um comando de um militar. Quem vai contar isso agora pra gente é Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Mari. Oi, Rosiane, boa noite. Pois é, o general Joaquim Silva e Luna, que atualmente ocupa o cargo de secretário executivo do Ministério, que é ali como se fosse o número 2 da pasta, então vai assumir definitivamente o Ministério da Defesa. Esse general, que inclusive tem uma longa carreira militar, né? Entrou no Exército em 1969 e aí desenvolveu toda a sua carreira, fez inclusive mestrado e doutorado, chega agora então a esse posto de comando do Ministério da Defesa. A escolha do general foi um dos motivos de críticas por parte da oposição no Congresso Nacional, já ali nas repercussões hoje após o anúncio da criação da nova pasta e dessas mudanças ministeriais. Então, a escolha de um general pela primeira vez desde a Constituição de 1988 para conduzir o Ministério da Defesa foi um dos motivos de crítica. Eu conversei com o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, e ele disse que, olha, era importante a presença de um civil, né, comandando o Ministério da Defesa, justamente para fazer aí essa ponte entre militares e o governo civil. Então, eles veem com maus olhos essa escolha de um militar pela primeira vez. Mas essa não foi a única crítica que a oposição fez, não. O senador Randolfo Rodrigues também criticou o fato de que o novo ministério também vai abrigar a Polícia Federal. Na opinião dele, isso pode provocar na Polícia Federal uma retirada do foco do combate à corrupção para mudar para esse foco de segurança pública. Então, o senador Randolfo Rodrigues vê isso como uma possível manobra para reduzir o combate à corrupção. E ele também falou sobre a questão financeira, sobre os gastos que um novo ministério provoca. Vamos acompanhar o que ele disse sobre isso. Primeiro que se criação de ministério resolver esse problema no Brasil, nós seríamos uma Noruega, pela quantidade de ministérios que nós temos e já tivemos. Segundo, é uma matéria dissuasiva por parte do governo Temer, de tirar a agenda dos problemas reais. O governo tentou implementar um programa nacional de segurança pública, fracassou. Segurança pública se resolve com políticas coordenadas entre os ministérios e com ação coordenada. Investimento em inteligência, investimento nas polícias, investimento na remuneração dos profissionais da segurança pública, não se faz aumentando o gasto público, criando novos ministérios e criando mais empregos para alguns apaniguados. Senador Randolfo Rodrigues, portanto, falando comigo pela gravação do meu celular, daí por isso a qualidade do vídeo. Mas olha, a base aliada defende a necessidade da criação do ministério. O deputado Tarcísio Perondi conversou com a imprensa hoje também e rebateu essa crítica sobre a questão financeira. Na opinião dele, na verdade, o ministério vai sair muito barato. Vamos acompanhar o que ele disse. Agora que se criou um ministério enxuto, que vai pegar metade do dinheiro do Ministério da Justiça, dizer que vai carregar, não, tem dinheiro sim, terá dinheiro. O teto dos gastos, aquela emenda constitucional que eu relatei, que a oposição foi contra, permite remanejamentos e passou a ser uma das prioridades. Se o governo decidiu, é porque vai ter o financeiro. Foi uma emergência. Aumentou o número de inocentes, trabalhadores, policiais, morrendo lá no Rio de Janeiro. A população assustadíssima e um mau exemplo para todo o Brasil. Mau exemplo para todo o Brasil e estímulo aos bandidos. Tarcísio Perondi, que foi inclusive o único parlamentar convidado a participar da reunião ontem com o presidente Michel Temer, ontem à noite, onde foi delimitado aí, então toda essa questão do novo ministério, Rosiane. E hoje, mais cedo também, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e também falou na entrevista que considera correta a criação do novo ministério. É curioso esse tema quando se fala em relação ao que vai ser gasto em relação a um novo ministério, porque tem um ponto que tem que ser crucial para a gente avaliar. Quando a gente está falando em segurança pública do cidadão, se a gente perguntar para cada cidadão brasileiro se algum centavo investido para garantir a segurança dele, aquilo ali é gasto? Não, aquilo ali é segurança. Não tem como se tratar a questão da segurança pública como um gasto, como se estivesse desperdiçando dinheiro. É uma pauta que não dá para entrar, assim. Todo mundo tem que ter segurança. E aí a gente lembra que na semana passada, por exemplo, o
general Sérgio Etgói, quando foi indagado aqui no Palácio do Planalto, a gente comentou sobre isso, né, Mari? Quando ele foi indagado sobre por que as tropas, né, as Forças Armadas nas ruas, ele falou, olha, a pergunta que tem que ser é por que a polícia não deu conta e não por que a Força Armada está na rua. Então, quer dizer, você tem um sistema aí que já não está funcionando há um tempo significativo. Em relação aí um pouco de bastidores para vocês, porque assim, em relação a essa decisão, o governo sabe que tem apoio da população, encomendou pesquisa, já recebeu o resultado de pesquisa sobre essas medidas a serem adotadas na área de segurança e já está ciente de que a maioria absoluta da população, mais de 60%, apoiam sim a criação de um novo ministério, assim como mais de 80% aprovaram a intervenção federal no Rio de Janeiro, tamanha esta área de insegurança que se vive no país. Agora, um outro ponto também de bastidores aí para vocês é que com essa mudança aqui na esplanada dos ministérios, de certa forma, é como se estivesse abrindo mais uma temporada da reforma ministerial, né, Mari? Uma reforma ministerial, Rosiane, que desde o fim do ano passado vem se falando nela e também desde o fim do ano passado se sabia o seguinte, agora, né, em abril, aqueles ministros que quiserem ser candidatos a qualquer cargo vão ter que se desincompatibilizar, né? Ou seja, vão ter que pedir demissão ali dos seus ministérios para poderem se dedicar às suas campanhas eleitorais. Então, já há sempre uma fala em torno dessa reforma ministerial. Toda vez que um ministério fica vago, a gente fala nesse assunto. Hoje, inclusive, o ministro Blairo Maggi, da Agricultura, anunciou que não vai sair do cargo. Havia uma expectativa que ele pudesse ser candidato porque o mandato dele de senador se encerra agora em 2019, mas Blairo Maggi liberou ali as chapas em Mato Grosso e disse que não vai ser candidato, não. A expectativa, porém, é de que até o dia 7 de abril, uns 10 ministros deixem os cargos para poder concorrer nas eleições deste ano. Agora a gente volta a falar sobre a questão da segurança pública e, claro, a gente chama Maurício de Almeida na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Boa noite, Maurício. Olá, Rosiane, boa noite. O general Braga Neto, que é o interventor federal na área de segurança aqui no Rio de Janeiro, confirmou para amanhã uma entrevista coletiva que vai acontecer às 10 horas da manhã no Centro Integrado de Comando e Controle, onde ele está trabalhando. Durante o encontro com os jornalistas, ele vai detalhar a ação de segurança no Estado e também confirmar os nomes da sua equipe. Já é quase certo que o secretário de Segurança Pública do Estado será o general Richard Fernandes e amanhã, provavelmente, ele vai ser formalmente apresentado para a imprensa. Também são esperadas possíveis mudanças no comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro e na chefia da Polícia Civil. E hoje a Polícia Rodoviária Federal conseguiu apreender 12 fuzis e 33 pistolas numa estrada do Rio de Janeiro, na altura da Baixada Fluminense. Esse armamento entrou no país pela cidade de Foz do Iguaçu. E a Defensoria Pública da União está preocupada com a intervenção aqui no Rio de Janeiro, tanto que encaminhou um documento para o interventor no Estado com algumas preocupações e condenando principalmente os mandados de busca e apreensão coletivos e também as revistas aleatórias que estão acontecendo nas comunidades aqui do Rio de Janeiro. O governo federal voltou a afirmar que não vai adotar a prática de pedir mandados coletivos de busca e apreensão nem de prisão e negou que esteja revistando e também fazendo uma espécie de fichamento fotográfico dos moradores de comunidades aqui do Rio de Janeiro. Agora, mudando de assunto, vamos falar de Sérgio Cabral. Quase sempre ele está presente, aqui no Corredores do Poder. Cabral foi denunciado mais uma vez, dessa vez por fraudes na área da saúde. Ele, o ex-secretário Sérgio Cortes e outras 18 pessoas são acusadas de um esquema de recebimento de propina em troca de contratos superfaturados. O superfaturamento trouxe um prejuízo para os cofres públicos de 173 milhões de reais. E, com isso, alguns medicamentos eram comprados pelo governo com preços até 6.000% a mais do valor de mercado. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. A gente vai voltar a falar daqui a pouquinho sobre Lava Jato, por causa de uma decisão muito importante em relação ao empresário Wesley Batista. Mas antes eu vou aproveitar para lembrar para você que é o dia de Segunda Opinião aqui na TV Brasil, é dia de Diálogo Brasil. E nesta segunda, Estevão Damásio recebe debatedores para falar sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Ele vai conversar
deixa eu pegar aqui o nome dessas pessoas que conversaram com Estevão Damasio hoje, são Francisco Caputo Neto, membro do Conselho da República, e Cássio Tione de Rosa, presidente do Conselho Consultivo do Fórum Brasileiro de Segurança. Para esse programa também foram ouvidos os deputados Alberto Fraga, que é do DEM aqui do Distrito Federal, e Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro. Acompanhe. Então a gente vê, às vezes, alguns outros estados, alguns críticos dessa drástica medida, dizendo que os índices de homicídio no Rio de Janeiro não são os maiores da República. E efetivamente não são. Nós temos estados em que esse índice é quase o dobro do que se apresenta no Rio, mas também não é isso que motivou a decretação da intervenção. Mas basicamente com relação à entrada de armas pesadas e ao tráfico internacional de drogas. Esses foram os maiores justificadores dessa medida drástica. Talvez essa intervenção não tenha sido a ferramenta mais adequada diante da situação em si. E para começar a ter essa discussão, é bom a gente não esquecer aquilo que surgiu logo no começo, que é o temor que nós temos de ver a segurança pública já tão atacada diante de tudo que está acontecendo, acabar sendo, infelizmente, utilizada no viés político. Olha, agora sim, eu chamo Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil. Um dos destaques na agência hoje, nos noticiários aí dos corredores do poder, é justamente a decisão da Procuradoria-Geral da República, né, Carol, de rescindir o acordo de delação com o empresário Wesley Batista. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Bem, foi uma decisão da Procuradoria-Geral da República, né? A Procuradoria anunciou que rescindiu os benefícios do acordo de delação premiada do empresário Wesley Batista, do grupo JF, e do ex-assessor jurídico da empresa, Francisco de Assis. Essa medida foi tomada depois que a Procuradoria concluiu que os dois omitiram informações nas delações. De acordo com a Procuradora-Geral Raquel Dodge, entre os fatos que eles deixaram de ser informados no acordo por Wesley e Francisco, e foi a participação do ex-procurador Marcelo Miller, acusado de prestar serviços ao grupo JF enquanto ainda estava na Procuradoria. Em nota, a Procuradoria-Geral da República afirma que mensagens trocadas por esse grupo deixam claro que Marcelo Miller prestou relevante assessoria ao grupo JF para auxiliar o grupo na concretização dos acordos de leniência e de colaboração premiada. Agora, esse pedido de rescisão foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que é relator dos processos decorrentes aí das delações do grupo JF. Nesse pedido, a procuradora Raquel Dodge, ela faz uma ressalva de que as provas que estão nesse acordo de delação premiada vão continuar valendo. A Procuradoria também levou em conta, para rescindir esse acordo, o fato de que o Wesley Batista foi denunciado na Justiça de São Paulo pelo crime de insider trading, que é informação privilegiada. Ele é suspeito de usar informações obtidas por meio dos acordos de delação premiada para vender e comprar ações da JBS, uma das empresas do grupo, no mercado financeiro. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes no site agenciabrasil.ebc.com.br. E um dos destaques da Rádio Nacional também diz respeito à investigação, desta vez numa operação da Polícia Federal na Bahia, onde um dos alvos é o ex-governador e ex-ministro do governo Dilma, Jacques Wagner. Jéssica Gonçalves conta pra gente. Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Cartão Vermelho para investigar possíveis irregularidades em contratos envolvendo serviços de demolição, reconstrução e gestão do estádio Arena Fonte Nova, em Salvador. Com base no laudo pericial, a PF informou que pode ter ocorrido um superfaturamento na obra, que em valores corrigidos supera 450 milhões de reais. Ainda de acordo com a PF, grande parte desses recursos foi destinada a pagamento de propina e financiamento de campanhas eleitorais. O ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, teria recebido 82 milhões de reais do total desviado. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, um deles foi na residência do ex-governador. Pelas redes sociais, Jacques Wagner disse estar tranquilo e reafirmou que não houve superfaturamento nas obras da Arena Fonte Nova. Segundo Wagner, todas as acusações são infundadas e só servem para gerar manchete de jornal.
E agora falando em eleição, o Tribunal Superior Eleitoral realizou hoje uma audiência pública sobre a implementação do voto impresso nas eleições deste ano, que está prevista em uma lei aprovada em 2015 pelo Congresso Nacional. Segundo o TSE, a Justiça Eleitoral já afirmou desde o ano passado, durante a presidência do ministro Gilmar Mendes no tribunal, que não tem condições técnicas e financeiras de imprimir todos os votos nas eleições deste ano. A impressão ficará restrita a 5% das cerca de 600 mil urnas em fevereiro deste ano. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, abriu uma ação no Supremo Tribunal Federal, na qual pediu que a impressão do voto seja considerada inconstitucional, entre outras razões, por representar uma ameaça ao sigilo do voto, segundo ela. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. No próximo bloco, outras informações nos corredores do poder. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho têm novo comando. A posse está ocorrendo desde as 5 horas da tarde. A solenidade estava marcada. Amanhã a gente traz detalhes para vocês, inclusive sobre esses discursos que ocorreram hoje. Agora, o novo comando aí, né, que vai assumir por 2 anos, no período de 2018 a 2020, ficará com o ministro João Batista Brito Pereira. E a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho será comandada pelo ministro Lélio Bentes Correia. Os detalhes você tem com a gente aqui amanhã. E agora eu chamo novamente Jéssica Gonçalves para destacar outras notícias da Rádio Nacional. Rosiane, o brasileiro consome cerca de 154 litros de água por dia. Esse número equivale a quase 80 garrafas PET de 2 litros e é 40% maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Em alguns estados, essa diferença chega a 130%. A recomendação da entidade é de 110 litros para atender às necessidades de consumo e higiene. Os dados por estado são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades. O desperdício de água é agravado por problemas de infraestrutura, tubulações antigas ou com defeito. A qualidade e a distribuição dos recursos hídricos são apontados como desafios pela Agência Nacional de Águas. De acordo com o Atlas do Abastecimento Urbano, a demanda do país será, em média, de 630 mil litros de água por segundo em 2025, um aumento de quase 10% em comparação ao registrado em 2015. E agora eu falo de outro assunto. Os estados das regiões Norte e Nordeste passam a contar com o serviço do Sistema de Alerta de Desastres Naturais por mensagens de texto no celular. O sistema de prevenção e orientação quanto aos procedimentos que devem ser adotados diante do risco de inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra agora passam a cobrir todo o Brasil. A população vai receber uma mensagem com a orientação de cadastro no sistema de alerta. Ao fim do cadastro, o usuário receberá uma mensagem que vai informar que o celular está apto a receber alertas e recomendações da Defesa Civil. Rosiane. Obrigada, Jéssica. Olha, hoje, Segunda Opinião, é dia do meu outro programa, Conversa com Rosiane Kennedy. Hoje o bate-papo é com Paulo Salles. Descubra um pouco sobre o que vai ser este bate-papo. Uma conversa que combina água e poesia. Nos preparativos para o 8º Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em Brasília de 19 a 23 de março, minha conversa é com o biólogo Paulo Salles. Como diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, ele faz parte da organização do evento. É um dos 13 netos de Cora Coralina, o único que chegou a morar com a avó. A poetisa da cidade de Goiás cultivou seu espaço na literatura, falando das coisas simples da vida e com uma visão muito além de seu tempo, inclusive na questão ambiental. Ela diria que nós tínhamos que ser realmente muito cuidadosos com a água, porque ela era muito cuidadosa com as coisas da natureza. E ela percebia a importância dessa integração entre as coisas da natureza. Agora a gente confere outros destaques da Agência Brasil com Carolina Pimentel.
Bem, Rosiane, já está disponível o programa de preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2018 no site da Receita Federal. O prazo para entregar a declaração começa no próximo dia 1º e vai até 30 de abril. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2017 superiores a R$ 28.559,70. Este ano tem novidade, como a apresentação obrigatória do CPF dos dependentes a partir de 8 anos de idade. E os beneficiários do INSS que ainda não fizeram a prova de vida devem fazer esse procedimento até a próxima quarta-feira ou o pagamento do benefício vai ser suspenso. Não é preciso ir a uma agência do INSS. Esse procedimento é feito diretamente no banco em que o beneficiário recebe o dinheiro. Basta apresentar um documento de identificação com foto. E a medida provisória que estabelece as diretrizes para investimentos em concessões de rodovias federais perdeu a validade hoje. Para que essa medida continuasse valendo, o texto deveria ter sido votado na Câmara e no Senado até hoje. A Agência Brasil entrou em contato com a Casa Civil para saber se o governo vai alterar essa proposta e mandar um novo texto ao Congresso, mas nós não tivemos retorno até o momento. E bem, já estão abertas as inscrições para 8 editais do programa audiovisual Gera Futuro. 5 deles voltados inteiramente à produção de conteúdo independente. Longas de animação, curtas e séries com narrativas para a infância e 2 linhas de documentário. Uma sobre questões afro-brasileiras e indígenas e outra sobre infância e juventude. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Detalhes em agenciabrasil.abc.com.br. Boa noite a todos. Até amanhã.